Fala galera, beleza? Olha só, estamos aqui dessa vez gravando um vídeo pra galera da segunda etapa que vai tentar o PAS, né? Tem muita gente me pedindo aí, colocando nos comentários: professor, quando vai ter vídeo pra segunda etapa? John, quando vai ter vídeo pra segunda etapa? Até que enfim saiu! Agora eu vou falar pra vocês os principais pontos do edital. Como você sabe, você já fez o PAS na primeira etapa, são só 2 questões de filosofia. E avaliando as questões desde a primeira vez que apareceu filosofia na prova do PAS da Unimontes, eu percebo que as questões são um nível bem leve, então é bem tranquilo. Eu vou explorar aqui os principais pontos do edital, comentar com vocês alguns tópicos bem relevantes e qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários. Antes de começar, eu quero te pedir, deixa seu like e também se inscreva no canal. Na descrição eu vou deixar algumas dicas, alguns materiais para vocês, beleza? Gente, vamos lá então. O edital da segunda etapa do PAS, ele abarca assim 5 grandes tópicos. O primeiro é chamado das ciências da natureza. O segundo, o ideal científico. O terceiro, a constituição das ciências humanas. O quarto fala sobre o universo das artes e o último fala sobre a experiência do sagrado. Então, dentre todos esses tópicos que eu citei para vocês, o vestibular da Unimontes, o PAS, tem priorizado aquelas questões filosóficas relacionadas ao conhecimento humano. De maneira geral, a discussão feita em relação ao conhecimento vai muito estar vinculada ao debate entre empiristas e racionalistas. Então, o que significa essas denominações? São 2 escolas filosóficas originárias da Idade Moderna, então é na filosofia moderna que esse debate se desenvolve, e o empirismo parte do princípio de que todo conhecimento tem origem na experiência, né? Que não existe nenhuma ideia que nasce com o indivíduo. Pelo contrário, para os filósofos empiristas, todo conhecimento tem origem na experiência, na sensação. Outra escola, né, é o racionalismo. O racionalismo parte do princípio de que todo conhecimento é fundamentado na razão, de que existem conhecimentos inatos, ideias inatas, ou seja, que nascem com o indivíduo, né? O racionalismo carrega uma forte influência do pensamento de Platão, filósofo, né, lá de Atenas, seguidor do Sócrates, que acreditava que os sentidos, as sensações, elas podem ser ruins, prejudiciais para o homem, e o homem tem que, portanto, se apegar à razão. Na modernidade, o grande representante do racionalismo é o René Descartes. É um filósofo que tem uma grande importância em várias áreas do conhecimento, como na matemática, na filosofia, dentre outras. Outro filósofo que a gente tem que destacar nesse contexto é o John Locke, o filósofo inglês que representa a corrente que eu citei inicialmente, que é o empirismo. Para John Locke, não existe nenhum tipo de conhecimento que vem naturalmente, né? Para ele, tudo é resultado da experiência. O John Locke afirma, né, que a mente humana, a consciência humana é como uma tábula rasa, ou seja, como uma folha em branco, é um papel em branco que vai se preenchendo no decorrer da vida do ser humano. Então, destaco isso para você, que nesse período, nesse contexto, é importante você ficar atento às diferenças entre empirismo e racionalismo, destacando a relevância dos principais filósofos dessas correntes, né? De um lado, do racionalismo, nós temos René Descartes, filósofo francês, considerado o pai da ciência moderna, e do outro lado a gente tem o John Locke, filósofo inglês, considerado um dos principais expoentes do empirismo. Lembrando, empirismo, tudo provém da experiência. Racionalismo, tudo provém da razão. O racionalismo carrega uma influência de Platão, o empirismo, uma influência de Aristóteles. Então, aquela discussão sobre o conhecimento que Aristóteles e Platão já vinham fazendo lá na antiguidade é retomada pelos filósofos modernos ali a partir do século XVI. Por que há essa discussão sobre o conhecimento? Simples. Há, nesse contexto, uma crise de paradigmas. Os paradigmas teocêntricos, ou seja, aquele tipo de conhecimento fundamentado na fé, entrou em declínio. Agora o homem passa a buscar novas ferramentas para explicar o mundo, para responder aquelas questões que até então vinham sendo respondidas através da Bíblia, através da fé em Deus, né, em Cristo. Enfim, então
há essa crise de paradigmas, o homem passa a reformular todo o processo de aquisição do conhecimento, de busca pelo conhecimento. Então, o homem passa a reformular tudo, toda a ciência, então, passa a ser repensada na modernidade. Então, quando o país traz no edital essa questão do método, ciências da natureza, está discutindo justamente isso, principalmente a contribuição do René Descartes para o desenvolvimento de um novo método, ok? Aí é importante ressaltar também que o ideal científico começa a se desenvolver a partir daí, porque na modernidade vai predominar uma crença de que a ciência é a única forma de conhecimento verdadeiro, indubitável, inquestionável. Então, o ideal científico é a crença de que somente a ciência pode oferecer um conhecimento seguro, verdadeiro e válido, né? Então, esse ideal científico vai ter muito peso no desenvolvimento da história da humanidade e vai influenciar várias outras concepções, por exemplo, a concepção positivista, que supervaloriza a ciência e acredita que a ciência é superior a qualquer outra forma de saber. E como a gente sabe, é importante destacar isso, que o conhecimento, né, que origina-se do convívio entre as pessoas, do dia a dia, da vivência do ser humano também é importante, né? A gente não pode desprezar outras formas de conhecimento em detrimento da ciência. Temos que reconhecer o seguinte, que a ciência ela oferece verdades válidas para determinado contexto histórico, que podem ser questionadas, podem ser refutadas dependendo de novas descobertas. Então, eu quero que você fique muito atento a essas diferenças. Então, galera, é importante a gente lembrar que ainda nessa discussão sobre o ideal científico, há um tópico muito importante dentro desse grande tema aí do edital que diz respeito à ciência desinteressada e o utilitarismo. O que significa isso? São dois tipos de conceitos relacionados ao valor da ciência. A ciência desinteressada acredita que o conhecimento ele é válido se ele é feito de maneira despretensiosa, se ele é produzido com o intuito de aumentar as ideias, o conhecimento do indivíduo. Já o utilitarismo parte do princípio de que a ciência, que o conhecimento ele só é válido se ele tiver uma utilidade prática. Portanto, se a ciência não for voltada para solucionar uma utilidade prática ali da vida do indivíduo, ela não tem valor. Infelizmente, esse tipo de concepção tem muita importância e muito valor dentro de uma sociedade capitalista, né? Onde tudo é medido através da sua consequência ou sua utilidade prática. Um exemplo é um celular. Você sabe que todo telefone, todo aparato tecnológico, ele é, antes de ser produzido, antecedido por uma série de pesquisas e tal. E todas essas pesquisas culminam nesse aparelho que, de certa forma, facilita a nossa vida. Isso é um tipo de concepção utilitarista, ou seja, aplicar o conhecimento a uma necessidade prática do indivíduo. Então, nós devemos levar em consideração o quê? Que o conhecimento, ele é válido não necessariamente se ele for útil no dia a dia, de maneira prática, mas se ele colaborar para a mudança de visão do homem. Por exemplo, a filosofia não é um tipo de ciência pragmática, utilitarista. Por quê? Porque ela traz contribuições que vão além dessas necessidades práticas do indivíduo. A filosofia colabora para a mudança de uma perspectiva de mundo, de uma visão de mundo. Então, a gente tem que entender que há essas duas concepções distintas em relação ao valor da ciência, ressaltar que na atualidade, no sistema capitalista, o pragmatismo e o utilitarismo têm cada vez mais força e, portanto, áreas do conhecimento como, por exemplo, a matemática têm mais relevância nos currículos escolares do que a filosofia, do que a sociologia, do que a história. Então, a gente tem que problematizar isso. Até que ponto devemos focar apenas naquilo que é prático, né? Então, vale para você vestibulando, não deve estudar apenas aquilo que vai cair no vestibular. Claro, você deve dar um foco para isso, priorizar os conteúdos que mais caem. No entanto, deve entender que o conhecimento, que o estudo, que os livros, que todo esse know-how científico que você está tendo acesso não é útil apenas para passar no vestibular, e sim para que você tenha uma formação humanística. Portanto, é importante você ficar atento a essas diferenças e levar em consideração que o conhecimento ele é válido não somente se ele for útil no dia a dia, né? É válido também se ele colaborar para a sua mudança de mundo, para a sua formação humanística. A Marilena Chaui, no livro O que é Filosofia, começa afirmando o seguinte, que é muito comum a gente escutar, nós, professores de filosofia, para que serve a filosofia? E não escutamos isso com matérias como, por exemplo, a matemática, né? Ou a química.
Por quê? Porque há essa ideia de que o conhecimento válido, que a disciplina válida, que a ideia válida é aquela que pode ser utilizada e for aplicado no dia a dia. No entanto, a gente tem que entender que a formação humanística também é extremamente relevante. Portanto, em relação ao país na segunda etapa, fique atento a essas ideias que eu trouxe aqui para você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar aí nos comentários. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like e também se inscrever no meu canal. Valeu!